Quando você começa a fazer casos e você vê que eles se mexem. Ele ganha uma repercussão e ele se mexe, o fato se de você fazer o vídeo reacende ou começa a Comunidades aparecer... começam a aparecer. Ou gente que começa a falar, Ou eu sei de alguma coisa. Eles chegam pra mim, Joyce, faz o caso do menino tal, aconteceu isso com ele. Olha Que é, no só. caso, por exemplo, que eu sempre falo desse caso nos podcasts. Então você pode... Me perdoem, mas eu falo porque eu sei que essa mãe, ela não consegue justiça pra esse menino, gente. Qual caso? Lucas Terra. Então, assim... Não tem mais o que fazer. O crime acho que até já deve ter prescrito. Na época eu fiz o vídeo, a comunidade pedia. Eu lembrava do nome, mas a gente vê tanto, escuta tanto nome, lê tanto nome, mas quando eu li a história do menino, ele foi estuprado, ele foi queimado. Caramba. Dentro da igreja, por um pastor da Igreja Universal. E até hoje não tem justiça para esse menino. Ela já gritou, ela já berrou, o pai desse menino praticamente largou tudo na vida para poder lutar por justiça. O nome da mãe dele é Marion Terra. Eu nunca conversei com a Marion. Mas eu tenho... esse caso é um caso que ele era esse e o da menina, Beatriz. Só que quando eu fiz o caso da Beatriz, no dia seguinte acharam um cara que tinha um DNA compatível com um cara que eu não sei, tenho lá minhas reservas, mas... Não foi por causa do vídeo esse, foi uma coincidência mesmo, foi uma questão de um dia, mas provavelmente já estavam com o cara lá, eu não sabia, ninguém sabia. Mas era uma menina de 7 anos que tomou 42 facadas dentro do colégio. Então são essas pessoas que às vezes me movem e as pessoas vão pedindo, porque cada um na sua região tem um caso que marcou. E eles vão me passando. E assim eu vou trabalhando, mas tem uma hora que eu pego e falo assim, eu acho que eu prefiro fazer um caso agora internacional. Minha cabeça tá muito cheia. Porque aí não chega pra você. É como se... Não é que não são pessoas e não são humanos como nós. Não, mas é um pouco mais distante. Então você... Aquela criança... Você olha pra uma criança e você... Olha e você fala, meu Deus, podia ser a minha irmã mesmo. Porque a fisionomia, as coisas, sabe? Você olha... É muito chocante. Eu nunca consegui esquecer... E nunca vou esquecer o caso do Bernardo Boldrini. O menino Bernardo. Nunca. Aquele menino, ele implorava com os olhos que alguém adotasse ele. Ele era um menino rico. Ele andava no sul, frio. Estudava numa escola particular caríssima. Mas ele usava o sapato velho do pai e um pé de um, pé de outro. Ele não tinha um casaco. E todo mundo levava aquele menino para casa. Tava chovendo. A madrasta não abriu o portão, ele ficava na chuva esperando que abrisse o portão. Deus. E ninguém dizia assim, eu vou levar esse menino pra minha casa. Uma hora o pai dele que... mas isso é proibido. Não, ninguém ia fazer nada, porque no fundo ele também vivia fugindo das responsabilidades dele, ele ia gostar. Ele queria enlouquecer o filho, pra depois o menino aparecer morto e ele dizer que ele se suicidou que nem a mãe dele, que também existe uma ressalva se suicidou se ele matou. Porque o menino tinha uma herança de 8 milhões. Ah, é? É. E agora que tá a madrasta e ele preso, ela tem uma filha. E a avó tava brigando na justiça porque todo o dinheiro que era do Bernardo vai pra irmãzinha. Que depois, quando a mãe sair da cadeia, vai pra ela. vai pra ela. Putz. Então, assim, são situações e assim, Meu são... Deus. Os rostinhos você não esquece. São as pessoas, eu sei que muita gente deve consumir, às vezes fico até um pouco chateada, porque... Eu acabei de postar aquele vídeo e já tem gente... Faz o caso tal. Eu falo, nossa, mas já passou? Já esqueceu? Eu assisti esse, entende esse caso. Né? Assim, então, é uma coisa que às vezes dá, assim... Aí é quando eu começo a fazer uns casos mais, assim, internacionais. Porque senão o psicológico, ele fica abalado, assim. Eu lembro que quando eu fiz o caso do Bernardo, eu acho que eu não quis fazer caso que envolvesse criança por pelo menos uns 6 meses. E tem coisas que são... Tem o caso da Bárbara Pena também. Obrigada. Que ela também, ela tinha um relacionamento problemático, que aí já é mais uma coisa de feminicídio, mas, terminou com 2 crianças e um idoso queimados. Meu Deus. Então, são coisas que são muito pesadas. As pessoas não imaginam, na verdade, quão pesadas são. Porque quando você vai passar no YouTube, você não pode falar essas coisas assim, como eu tô falando pra você. Você precisa florear isso, você precisa escolher palavras, você precisa ter... no fundo, posso pegar todos os meus vídeos, escrever e fazer um livro, porque ele tá todo modificado com as minhas próprias palavras. Entendi.
Então, assim, você já refez aquilo de alguma forma. Você deu uma... Então, quando você começa a falar desses casos, você tá lá, você vai pesquisar, você pega o seco. Você vê a foto. Então, assim, Você tem que ver, né? eu vi o saco dos pedaços das crianças que estavam. Você viu a mulher como ficou queimada, como foi a recuperação dela, como ela, sabe? Você viu a criança, você viu o cadáver. Então, e no fundo, eu não sei se isso é um pouco de também de morbidez, mas eu também quero ver, porque você tá tão envolvida naquilo que é como se você também precisasse daquele ritual de passagem. Não, eu preciso ver mesmo que isso aqui aconteceu para isso aqui poder ir embora depois. Você precisa ir até o fim. Por isso que eu não gosto de caso que ainda não foi julgado, que ainda não foi... Porque é como se aquilo ainda não tivesse um fim. E aí, quando eu penso na Marion, no caso do Lucas Terra, eu penso, isso não vai ter fim nunca. Porque não teve um julgamento, não teve nada. Tendo o caso do Paulinho Pavese, que foi também um garotinho que sofreu ali um acidente dentro de casa, caiu, acho que perto de uma piscina, levaram ele para o hospital, os médicos simplesmente disseram que ele estava bem. Quando vai mais tarde, está com morte cerebral, tiraram todos os órgãos do menino. O menino não estava com morte cerebral. Putz. Ele lutou 22 anos. Saiu agora, há pouco tempo. Porque tinha um médico que agora está caindo de tão velho que não aceitava ser julgado. Ele era o chefe de tudo, então ele não podia ser julgado. E o pai ali, destruído já, lutando. Porque a pessoa quer ver alguma coisa, sabe? O que te entregam? Te tiram seu filho, estupram, queimam, matam e te entregam um atestado de óbito, amigo. Não tem mais nada, não tem pelo que você lutar. Eu vejo esse caso Henri Borel. Tô lendo agora esse livro. E acompanho esse caso, acompanho muito. E quando você... Cara, quando você começa a ver tudo isso, você percebe assim... O dinheiro... Eu não sei, é muito maldito mesmo em certos momentos. Porque eu acho que você vende o seu filho. É como se fosse assim... Eu vendo a minha moral, eu vendo os meus princípios, eu vendo o meu filho, eu vendo tudo. Mas eu quero ter outra vida, eu quero ter outra casa. É um desejo de ter alguma coisa maior e melhor, tão grande, que não importa o que vai acontecer. Eu vou dar um jeito. Porque também, quando eu tiver tudo isso, eu consigo contornar a justiça. Ele é poderoso, ele tem dinheiro, ele é um vereador do Rio de Janeiro. Ele é o filho de um cara que tem ali a fama, pra gente não fazer uma confirmação, de ser o chefe de uma milícia no Rio de Janeiro. Então... Quando a gente pega o caso do menino Henry, vocês lembram do caso? Tu lembra? Qual que é o caso do menino? O menino Henry foi o garotinho da Monique Medeiros e do Jairinho, que era o vereador do Rio de Janeiro, que teoricamente tinha caído da cama. Tá rolando o julgamento. E você vai lendo tudo aquilo, você vai vendo que... Gente, aquilo estava acontecendo há muito tempo. Não fecham, não. Né? E já tinha vários casos. Teve uma namorada que avisou ela. Ele tortura crianças. Então, assim, o cara é completamente maluco. E aí você vê que o quanto custa a pessoa... Aí eu vejo as pessoas falarem assim, faz um pacto com o demônio. Você já tá fazendo, amiga. Porque assim, quando você deixa sua casa... Eu não digo nem seu marido, você tem o direito de se divorciar, você não gosta mais, é o seu problema. Mas você pega o seu filho e coloca na mão de um cara pra ser torturado, porque você quer morar no Majestic... E você quer ter dinheiro, e você quer ter o melhor carro, e você quer ter o melhor mega hair, o melhor botox, harmonização facial e tudo mais, e personal trainer. Mas vai custar o seu filho? Dane-se. Isso já é um pacto com o capeta. Também acho. Aí... Entendeu? Então, assim, não vem... E eu vejo, assim, o quanta dificuldade está acontecendo, e rola-se ainda uma grande chance de não dar em nada esse caso. Não, ela tá solta. Soltaram ela, o pessoal tá puto, estão fazendo passeata. O pai, que é o Liniel Borel, tá também correndo atrás, porque você sabe que quando uma pessoa tá presa preventivamente, antes de ser de fato acusada, né? Você é réu, mas você não é acusado ainda. Não foi julgado. Não foi julgado. Não transitou em julgado, você ainda é réu. E aí o que acontece? Quando você fica preso, você tá na cadeia, se ele ficar 6 anos na cadeia e ele pegar uma pena de 30, eles descontam esses anos. Só que se você estiver em prisão domiciliar, desconta do mesmo jeito. Ah, é? É. Por isso que todo mundo fica extremamente bravo quando a pessoa pega prisão domiciliar. Putz. Então, quer dizer, esse tempo que ela tá em casa,
Tá contando. de tornozeleira eletrônica, depois vai ser descontado na pena dela. Meu Deus. Então, desculpa, não é justo. Talvez até ela não tenha... O fato é... A equação é muito simples. Entra dentro de uma casa, 2 adultos e uma criança. Sai dessa casa, 2 adultos vivos e uma criança morta. Ninguém mais entrou no lugar. Então, assim, desculpa, é uma coisa muito simples. Então, não tem que estar em prisão domiciliar, tem que estar dentro da cadeia. Ninguém teve essa... É isso que eu acho engraçado, né? Ele é também, nessa hora, o filho do chefe da milícia. Mas quem tá recebendo o bônus é ela. Eu fico pensando o que mais tem por trás que ela pode contar. Que a gente, de repente, não sabe. Para você conseguir certos benefícios, você tem que oferecer alguma coisa. Exatamente. A gente não sabe a troca, né? Não sabe. Eu sei que teve, assim, uma correria danada de liga para desembargador X, fala com Supremo, fala com isso para conseguir o habeas corpus. Não soltam ele, não tem que soltar mesmo. Mas ela tinha que estar presa também. Então é nessa hora que você fala... Não, esses são pactos mesmo que você faz. Então, depende do que é mais interessante para você. Então, são coisas que não adianta, você não consegue. E aí você pensa, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Eu não quero mais falar disso. Eu não quero mais ser, sei lá, mensageira da morte. Tipo, você não quer mais fazer isso. É que você faz muito bem, né? Esse que é o problema. Mas eu gosto. Então. Porque você eu gosta, não me sinto... Você faz bem porque você gosta, né? Eu não me sinto sambando. Seus vídeos são bem explicados. Obrigada.